Então, uma boa tarde para todos. Eu sou o professor Emilson, essa é a disciplina de seminários do PPGFA 2025/2. Hoje a gente conta com a presença da professora Boni Zaire, do Departamento de Física da UFMG. Ela vai falar sobre a formação e evolução de sistemas planetários. Então, Boni, obrigado pela sua participação. Desde o ano passado a gente tenta organizar esse seminário, dessa vez deu certo, coisa boa. Então, obrigado. É um tema assim que eu acho que vai agradar bastante o pessoal aqui da parte da astrofísica, da astronomia, tá? Então, por isso que eu convidei você. Seu trabalho é muito interessante. Eu conheço você, assim, a gente se conhece pela sala do café, mas nunca conversamos mesmo mais a fundo. Então, acho que é um momento de conhecer um pouco também do seu trabalho. Eu acho bem interessante. Tá? Obrigado pela sua participação. Eu vou ficar aqui com a câmera desligada, mas eu vou ficar de olho no chat. Qualquer coisa eu te aviso, tá bom? Beleza. Obrigado. Pessoal, muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho do meu trabalho para vocês. Eu, na verdade, comecei minha carreira trabalhando com simulações tridimensionais no interior das estrelas e sempre com o objetivo de entender o campo magnético assim das estrelas. E aí, com o passar do meu mestrado, eu percebi que eu tinha muito essa vontade de entender como que os dados observacionais eles eram obtidos, né? E como que as pessoas mediam o campo magnético das estrelas, que era o que estava guiando as nossas simulações para a gente tentar explicar aquelas observações, né? Aí eu comecei a trabalhar então com espectropolarimetria e dentro dessa técnica eu me enveredei para para detecção de planeta, né? Então eu espero que nessa apresentação eu consiga dar um panorama geral para vocês, então de um pouquinho assim do que eu faço, do porquê que campo magnético é interessante e qual o impacto dele também para a gente poder compreender essa questão da habitabilidade, né? Então, começando aqui direto com a nossa apresentação, né? Eu vou falar de formação e evolução de sistemas planetários. E a primeira pergunta que vem na nossa cabeça, então, é como as estrelas são formadas, né? Então, aqui eu estou mostrando uma região de formação estelar, né, os pilares da criação, que a gente consegue ver aqui, por exemplo, imagens na esquerda, no visível, e a direita aqui, que foi obtida no infravermelho próximo. Então, é a mesma região que a gente está vendo em comprimentos de ondas diferentes, e a gente consegue ver que no infravermelho a gente vê muito mais informação, mais distante, né? No visível, aquela informação, ela fica como se tivesse essa coisa opaca na frente, tapando a informação das estrelas ali, e aqui a gente tem essa informação, então, com o James Webb, que a gente traz aquela informação daquelas estrelas que estão muito mais distantes, né? E aqui nessa região, então, que a gente tem muito gás e poeira, a gente tem estrelas que estão se formando aqui, né? Então, como é que funciona esse processo de formação de uma estrela, né? A gente tem, então, grandes regiões, grandes nuvens moleculares, né, que são regiões de gás e poeira, que a gente tem, que ocorre uma fragmentação e a partir do momento que você atinge uma massa crítica, você começa a ter o colapso gravitacional. Então, exatamente o que a gente vê aqui nesse primeiro cartoon é essa matéria que está contraindo, então, que a gente chama vai chamar de protoestrela, então, que vai definir a idade zero da estrela. Então, ali a gente tem também a unidade aqui para a gente poder guiar, né? 10.000 unidades astronômicas, lembrando que, para quem não tem muita familiaridade com astrofísica, uma unidade astronômica é cerca de 10 a 8 quilômetros, então é muita coisa, né? E a gente tem, então, essa protoestrela ali que tá diminuindo de tamanho, né? Ela está sendo atraída gravitacionalmente e se compactando. Só que porque o momento angular, então, desse sistema se conserva também, né? Porque você não tem um torque externo atuando ali, né? Você conserva o momento angular. E o que acontece é que você começa a formar um disco de gás e poeira. Então, a dimensão desse sistema está diminuindo, porque ele está colapsando, e você começa a formar esse disco aqui, que a gente consegue ver nessa imagem, né? E para poder conservar o momento angular, né? Porque o momento de inércia do sistema está diminuindo, você também vai ter que girar mais rápido e isso vai fazer com que parte da matéria seja também expelida a partir de jatos. Então a gente vê muitos ventos, jatos nesse processo em que a estrela evoluiu e está aqui em torno de 1 milhão de anos. Essa fase aqui que a gente chama então de estrela T Tauri, que é uma fase então inicial da vida das estrelas, aonde você começa a formar esse disco que é um berçário natural para a formação de planetas. Então,
Um pouquinho mais evoluída, essa estrela ali até 10 milhões de anos, ela vai ter esse disco aqui, então, onde os planetinhas já começaram a se formar e começaram a varrer a sua órbita. Vocês ainda estão me ouvindo? Deu aqui que a conexão foi perdida? Tá certinho, funcionando certinho. Tá certinho? Deve ter sido só instabilidade. Mas esses planetas, então, eles começam a se formar e eles começam a varrer a órbita deles, então. Então, a gente tem um disco mais evoluído, onde a formação planetária está acontecendo, lembra um pouquinho dessa escala de tempo ali, só 10 milhões de anos ali, ó, ainda é um tempo muito curto comparado com a escala de tempo do Sol, por exemplo, né, que a gente está falando de né, muitos bilhões de anos, né? E aqui, então, a gente, para mais de 10 milhões de anos, a gente vai ter, então, um sistema que o disco já foi dissipado e a gente fica, então, só com os planetinhas e a estrela, né? Então, aqui, então, a gente tem o nosso sistema planetário que foi formado ao final dessa dispersão do disco, ok? Então, a escala foi mudando muito aqui, e a gente vê, então, que esse processo que foi teoricamente proposto, ele tem evidência observacional que mostra que ele funciona realmente dessa forma, que ele explica com uma boa aproximação o processo de formação, então, desses sistemas planetários, né? Então, vamos para as evidências observacionais, né? Aqui a gente tem nessa primeira imagem, uma imagem de uma protoestrela, então, nessa fase inicial, a gente consegue ver em cores aqui, a gente está vendo um mapa de densidade. Então, menor densidade está em azul aqui escuro, depois a densidade vai aumentando até que chega nessa parte vermelha. A gente consegue ver esse núcleo mais denso que está se formando ali, mostrando então essa protoestrela. Depois, para fases mais evoluídas, a gente tem um exemplo aqui de HH30, né? Que essa imagem aqui foi feita com uma combinação do James Webb, com o Hubble e com o ALMA, e a gente consegue ver aqui nessa imagem o disco dessa estrela, ele está bem aqui assim, nesse plano, e a gente está vendo ele de lado. Então, essa parte escura aqui no centro, ela é exatamente a lateral desse disco que a gente está vendo. Então, essa parte escura é o disco, esse disco onde vai se formar os planetas ali, né? E em torno a gente está vendo essa luz também que está sendo espalhada aqui nesse disco, ventos, e aqui um jato colimado daquele vento que eu falei que estava sendo ejetado também nessa fase, né? Então, essa é uma estrela bem legal, porque a gente consegue observar todas essas características ali, pela inclinação também dela. Depois, então, essas estrelas evoluem. Hoje em dia, a gente tem imagens que a gente consegue detectar os discos. Depois eu vou comentar um pouquinho mais disso ao longo da minha apresentação. Então, aqui a gente tem um exemplo de HL tal, que a gente consegue ver com ALMA. E a gente consegue ver essa estrutura, onde a gente tem esses gapzinhos aqui, né? Essas lacunas que estão sendo criadas, que podem ser uma evidência de um planeta que está limpando aquela órbita ali, por exemplo. Então, a gente tem várias evidências observacionais de que a forma como a gente acreditava que as estrelas se formavam e evoluíam, elas realmente parecem estar seguindo essa forma, né? Então, e aqui a gente tem uma imagem direta, que eu depois vou mostrar um videozinho bem legal para vocês, que mostra, então, esses 4 planetinhas que foram descobertos em torno dessa estrela, e aqui nessa imagem a estrela, ela está o brilho dela está tapado aqui, né? A gente tapa a estrela para conseguir observar esses planetinhas que estão orbitando ao redor. Depois eu vou mostrar o videozinho para vocês mais para frente na apresentação. Mas então a gente consegue enxergar todos esses estágios da formação desses sistemas planetários, tá? Então tá, mas e o nosso sistema solar? Bom, o nosso sistema solar, a gente sabe que ele é composto pelo Sol e tudo que está orbitando em torno dele, né? De uma forma mais simplificada, a gente pode pensar que a gente tem o Sol, os planetas internos e os planetas externos. Então, eu vou começar falando um pouquinho do Sol para a gente e depois a gente pensa um pouco nos planetinhas. O Sol, então, a gente sabe que é a única estrela que a gente pode estudar em tamanho e detalhe. Então, a gente tem uma resolução realmente de quilômetros na superfície do Sol, e isso é algo realmente incrível. Essa imagem, que é uma imagem real, que foi feita pelo Parque Solar Probe, e eu acho que você nem consegue ver aqui nessa imagem, mas tem uma bolinha aqui no cantinho que representa a Terra. Então, a gente está realmente falando de uma coisa. Você ter uma escala aqui de resolução de quilômetros é uma coisa realmente incrível, né? A Terra é essa bolinha aqui que não dá nem para ver direito nessa imagem. Então, a gente tem uma resolução muito boa do Sol, e a gente consegue estudar muita física do Sol e tentar depois extrapolar isso para as outras estrelas, né?
Então, no Sol, a gente vê que a superfície do Sol tem esses padrões dessas células de convecção, que elas funcionam como uma panela que está com a água fervendo, né? Então, a gente tem água quente que sobe e, à medida que ela esfria, ela vai descender. Então, no Sol, a gente vê que esse padrão de convecção que a gente tem ali, que na verdade a analogia da água vai ser o plasma, né? A gente vai ver uma coisa desse tipo aqui, que a gente tem essas células-linhas, que se vocês repararem, elas estão se mexendo, elas estão mostrando a convecção solar. Então, aqui a gente tem em amarelo mais intenso, mais brilhante, a gente tem esse plasma quente que ele está subindo na superfície do Sol, e à medida que ele se resfria, ele descende nessas lâminas bem fininhas, escuras, que são formadas em torno. E o tempo de vida médio dessa escala, desse processo de convecção ali, ele é cerca de 10 minutos. Então aqui você consegue ver, só para ter uma noção, assim, uma célula dessas é em torno de 1.000 quilômetros ali, né? Então você tem esses padrões de convecção que estão ali. Então, dinâmico, né? Aquilo que a gente está vendo no Sol. Só que, às vezes, quando a gente olha para a superfície do Sol, a gente vê que não é apenas aquele padrão de convecção que a gente tem na superfície. Às vezes, a gente tem regiões muito grandes em que a gente tem umas manchas escuras que surgem. E essas manchas, que a gente chama de manchas solares, elas têm um padrão de ocorrência que foi estudado ao longo de muitos anos. Muitas pessoas até observavam sem nenhuma proteção, até queimaram os olhos, tentando ver como mudava esse padrão de emergência dessas manchas na superfície do Sol. Então, eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso, mas você tem uma ocorrência que vai variar com a latitude, onde você está vendo aquela mancha, aquilo ali vai variar ao longo dos anos, e tem muitos estudos legais sobre isso que vocês podem pesquisar depois, mas foi somente em 1908 que a gente entendeu que essas manchas, elas são, na verdade, geradas por campos magnéticos. Então, a origem dessas manchas aqui está conectada com a presença de campos magnéticos na superfície do Sol. Então tá, como que a gente descobriu, então, a natureza magnética dessas manchas? Basicamente, o que o Rayleigh fez, lá em 1908, foi olhar, então, para essa mancha aqui. Então, aqui, imagina, a gente tem uma foto daquela mancha, né? Eixo X, eixo Y aqui. E, ao longo do eixo Y aqui, ele pegou uma fenda e, em cada pontinho aqui, ele foi e mediu o espectro naquela posiçãozinha ali. E ele foi varrendo ao longo do eixo Y, então, e pegando vários espectros. Então, aqui a gente continua tendo o eixo Y nessa parte aqui, e aqui agora a gente tem o comprimento de onda. Então, eu estou vendo o espectro ao longo daquela fenda, ok? Então, quando a gente olha para esse espectro, a gente vê que tem uma região aqui que a gente encontra umas linhas de absorção. Então, a gente sabe que a gente tem essas linhas de absorção aqui, que são geradas, né? A estrela, ela está emitindo como corpo negro, né? Aquela radiação, e essa radiação está atravessando uma atmosfera que tem átomos. Então, você vai ter transições ali que vão fazer com que você crie linhas de absorção. Só que acontece que quando você sai dessa região aqui que está mais amarela e você entra nessa região aqui que está mais escura, você tem um desdobramento dessa linha de absorção. Isso aqui foi associado por Rayleigh em 1908 com o efeito Zeeman, o que foi algo incrível, porque o efeito Zeeman tinha sido descoberto pouquíssimos anos antes e não tinha sido usado por ninguém, basicamente. Então, o Rayleigh ele conseguiu ter uma sacada. Imagina como é que era difícil de divulgar artigo e ler artigo de outros países naquela época, né? Ele teve acesso a esse artigo e conseguiu associar a evidência observacional que ele estava vendo com esse efeito. Então, o que ele fez? Ele pegou e falou assim, pô, então, se você tem, na ausência de campo magnético, o que o efeito Zeeman está descrevendo para você é que você tem um átomo, né? E esse átomo, bom, ele vai absorver aquele fóton, vai fazer a transição dele, criar uma linha de absorção ali no seu espectro, naquele comprimento de onda que está associado com essa transição para esse nível de energia. Acontece que, na presença do campo magnético, você vai quantizar o momento angular do átomo, e isso vai quebrar, então, essa degenerescência dos níveis de energia aqui, e você vai ter componentes que vão surgir ali, né? Então, aqui nesse exemplo, peguei um desvio simétrico, né? A gente tem esse deslocamento de menos delta lambda B e mais delta lambda B. Então, você continua tendo uma componente centrada ali no comprimento de onda quando a gente não tinha campo magnético e duas novas componentes. Então, olhando para o desvio dessas duas componentes aqui, a gente consegue, a partir do efeito Zeeman, medir a intensidade do campo magnético que precisa existir ali. E foi assim que o Rayleigh conseguiu medir esses campos na superfície do Sol, nessas manchas, que eram cerca de 1 a 4 quilogauss, né? Então, realmente, campos muito intensos ali.
Então, o Rayleigh viu que essas manchas na superfície do Sol, elas tinham uma natureza magnética. E quando a gente acompanha ao longo dos anos, então aqui a gente tem um cartunzinho que está mostrando para a gente a evolução, então, desse campo magnético ao longo de várias décadas. A gente parte aqui de 1996 e a gente vai caminhando aqui. Quando a gente chega aqui em 2006, a gente já vê que 10, 11 anos depois, você passou por um ciclo, né? Você aumenta a intensidade, depois você volta mais ou menos para aquele estado em que você não vê tanta mancha ali na superfície do Sol mais, e depois você volta para um novo ciclo. Então, um ciclo de manchas dessas emergências, que eu não vou entrar em muitos detalhes, você consegue ver aqui que a latitude em que isso está acontecendo está mudando ao longo do ciclo, mas esse ciclo que a gente chama de atividade magnética, ele é um ciclo que está relacionado, então, com esse processo de geração de campo magnético, que é uma mistura desse movimento convectivo, né, da turbulência ali que você tem no Sol, e também da rotação do Sol. Então, isso gera um efeito de amplificação do campo que a gente chama de efeito dínamo, ok? Então, o campo magnético do Sol está aí e esteve aí por muito tempo. Ele se amplifica, diminui, inverte polaridade e a gente fica estudando isso para poder compreender vários fenômenos. Por conta desses campos magnéticos também, essa atividade magnética do Sol gera uma coisa que a gente chama de clima espacial. Então, por exemplo, você tem esses ventos solares, que são essas partículas carregadas, que elas vão ser lançadas no espaço e elas têm grandes velocidades e elas podem afetar, por exemplo, todo o sistema planetário de forma geral, né? Você pode pensar aqui no caso do Sol, afetar, por exemplo, a nossa vida aqui na Terra, mas também se você fosse pensar num outro planetinha, que a gente vai querer fazer essa analogia depois, você poderia pensar que a atividade magnética da estrela vai impactar na condição de vida também nesses planetas que estão orbitando em torno da estrela hospedeira, tá? Então, aqui, por exemplo, no caso da Terra, a gente tem a aurora, por exemplo, que está formando devido a essas partículas carregadas. O próprio campo magnético da Terra protege a gente dessas partículas que estão sendo lançadas a partir desses ventos pelo Sol e por aí em diante. Acontece que às vezes a gente tem também alguns eventos mais extremos. Então, aqui a gente tem uma imagem bem bonita, de altíssima resolução, dessa ejeção que aconteceu aqui. Você consegue ver esse loop aqui de matéria sendo ejetada nessas partículas, e a gente tem aqui esse vento de 3.000 km por segundo. É realmente um vento, são partículas que estão ejetadas com velocidades muito extremas, né? Então, esse evento aqui pode ser um evento que poderia causar alguns danos para a gente aqui na Terra, né? Então, por exemplo, se você pensar numa estrela que tem altíssima atividade magnética e ela tem um planeta próximo, isso poderia afetar a atmosfera dela. Você poderia até mesmo erodir a atmosfera daquele planeta por conta dessa presença constante dessas tempestades estelares ou desses ventos. E no caso da Terra, por exemplo, a gente poderia gerar danos para satélites e redes elétricas, por exemplo. Então, atrapalhando a forma como a gente se comunica hoje, né, por exemplo. Então, além do Sol, a gente sabe que a gente tem também os planetas, né? Então, a gente tem planetas internos, que são planetas rochosos, que possuem uma superfície sólida. Então, aqui a gente tem o exemplo dos 4 planetinhos que a gente tem, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E nós temos também os planetas externos, que eles são planetas que são gasosos, ok? Então, a gente tem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, quando a gente olha para o Sol, a gente imagina que você só conhecia o nosso sistema solar. E você fala assim, pô, a gente tem a nossa estrela, que a gente consegue ter esse tanto de informação dela. A gente tem os planetinhas, que a gente está vendo que os rochosos estão aqui próximos do Sol, e os gasosos, eles estão longe do Sol. A primeira coisa que você vai pensar como uma pessoa curiosa, você vai tentar fazer uma hipótese sobre o que eu vou enxergar quando eu olhar para o universo, você vai falar, provavelmente, que sistemas planetários acontecem dessa forma. Que você vai olhar e você vai enxergar planetas rochosos próximos da sua estrela e planetas gasosos longe da sua estrela. Então, uma pergunta que a gente gostaria de entender e que parte até da nossa elaboração de modelos para poder compreender a formação e evolução dos sistemas planetários, né, será que isso realmente acontece dessa forma? Então, seria interessante a gente entender o que existe fora do nosso sistema solar, certo? Então, eu botei aqui uma imagem meramente ilustrativa, né? A gente tem a nossa galáxia aqui, né? A Via Láctea, e a gente tem os braços aqui, espirais, né? E a gente tem aqui o Sol, um pontinho aqui nessa beiradinha aqui do nosso braço da Via Láctea, ok?
Então, um projeto que explorou um pouco essa questão da formação de sistemas planetários foi o projeto The Sharp. O que esse projeto fez? Ele pegou e fez um tanto de imagem desses sistemas estrela-disco. Então, ele usou o ALMA e a gente consegue ver aqui várias imagens de vários sistemas disco-estrela aqui que a gente tem ilustrados. Então, em todas essas imagens aqui, você não está vendo a estrela. Você está vendo só esse gás e essa poeira do disco aqui que está emitindo, ok? A estrela, ela é muito pequenininha, ela está lá dentro desse negocinho, uma bolinha pequenininha lá dentro. E o disco é aquela coisa super estendida. Então, o que a gente está observando aqui é realmente essa morfologia, essa estrutura desse disco. E a gente está vendo que existe uma variedade muito grande de estruturas que a gente está vendo aqui. Tem discos que são mais compactos, tem discos que são mais redondos, tem outros que você pode ter um efeito só de projeção também ali no que você está vendo, que estão com inclinações diferentes em relação a você. Tem uns que têm mais cavidades, esses gaps aqui, que talvez estejam conectados com a presença de mais planetas, tem outros que parecem mais compactos e só com um planetinha ali, talvez. Então, tem muitas coisas que a gente gostaria de entender, mas o fato é que, olhando para essa diversidade, a gente falou assim, pô, talvez existam vários sistemas planetários por aí. E, hoje em dia, a gente já conseguiu detectar vários planetas para a gente poder tentar compreender melhor como acontece essa formação e evolução dos sistemas planetários. Então, para poder mostrar para vocês um pouquinho do que é o resumo assim, do que a gente tem hoje em dia a gente tem quase 6.000 exoplanetas que foram descobertos. Então, a gente fala exoplaneta porque é um planeta que está fora do nosso sistema solar, então a gente chama de exoplaneta, ok? Aqui, então, cada pontinho representa um planeta que foi descoberto. Então, a gente tem a massa do planeta aqui, em função da massa de Júpiter, tá? No eixo Y, e no eixo X a gente tem o período, então o tempo que esse planeta demora para dar uma volta em torno da sua estrela hospedeira. E em rosinha aqui a gente tem só para referência os planetas aqui do nosso sistema solar, tá? Então, várias técnicas foram usadas para poder detectar esses planetas. Aqui está em cores diferentes as técnicas que foram usadas, e nessa apresentação eu vou tentar falar de algumas dessas técnicas para vocês, tá? Em particular, dessas duas técnicas aqui que detectaram a grande parte dos planetas que a gente conhece hoje, a técnica de velocidade radial e de trânsito, tá? Que estão marcadas aqui em vermelho e verde. E eu vou comentar um pouquinho, também porque é de efeito visual muito bonito, da técnica de imageamento direto, né? Que é você literalmente ir lá e bater sua foto do seu planeta, né? Mas então tá. Mas uma coisa que eu gostaria de comentar sobre esse gráfico é que, se a gente for fazer uma comparação com os planetas que a gente tinha aqui no nosso sistema solar, a primeira coisa que a gente observou é que tem muitos planetas que são bem diferentes do que a gente observava aqui, né? Então, a gente precisa de teorias que levem isso em consideração, que você pode formar sistemas que são muito diferentes do que o que a gente conhece aqui no nosso sistema solar. Então, por exemplo, nós temos um grupo muito grande de planetas aqui, que são planetas que a gente chama de Júpiteres quentes, que são planetas que têm a massa de Júpiter, porém eles estão orbitando muito mais próximo da estrela, por isso que a gente fala que eles são quentes. Então, eles estão coladinho na estrela ali, bem diferente do que a gente observa aqui no nosso sistema solar, né? Mas nós temos também um grupo de planetas aqui que são planetas que estão um grupo grande de planetas que estão entre a Terra e Netuno, né? Mais massivos do que a Terra, a gente chama de superterras, ou então você poderia pensar menos massivos do que Netuno, então mini Netunos, né? Então essas duas classificações são possíveis aqui. Então a gente observa que tem esses grupos de planetinhas aqui que não são muito bem explicados se a gente for olhar para o nosso sistema solar, né? Eles são bem diferentes do que a gente observa aqui. Então tá. Mas uma pergunta que a gente poderia fazer é onde é que a gente quer procurar vida, né? Porque eu acho que uma das grandes perguntas que a gente tem é: será que só tem vida aqui na Terra? Então, primeiro a gente precisa definir o que a gente vai considerar como zona de habitabilidade, né? Então, para a gente poder considerar, então, um planeta com vida, a gente vai querer algo que é um exoplaneta terrestre e que ele está na chamada zona de habitabilidade, que é basicamente uma região onde a gente vai definir como uma região onde a gente pode existir, em que existe água líquida, né? Então, essa região ela vai depender da sua estrela. Então, por exemplo, aqui, se a gente olhar para esse cartoon, se a gente tiver uma estrela mais quente, para você poder chegar na temperatura que você consegue sustentar água líquida, você vai precisar ir para mais longe, né? Senão essa água vai evaporar. Então,
dependendo da temperatura da estrela, que vai depender também da massa dela, como vocês sabem, uma estrela mais quente, você vai ter a zona de habitabilidade mais distante da sua estrela. Enquanto, à medida que a estrela for menos massiva, né? Se ela for mais fria, você vai ter essa região mais próxima da sua estrela. Bom, você vai ter vários impactos em relação a isso, ok? Depois a gente vai discutir alguns deles, mas a atividade magnética também, ela vai impactar mais aqui para essas estrelas menos massivas, ok? Então tá. Então a gente sabe que para a gente poder procurar vida, seria interessante olhar para essas estrelas em torno dessas regiões aqui, né? Mas e sobre as técnicas de detecção de exoplaneta? Então, vamos tentar revisar algumas dessas técnicas para a gente poder ter uma noção do que cada uma consegue tirar de informação e onde é que está a limitação delas. Então, eu comentei com vocês que nós temos todas essas técnicas aqui. Eu vou falar, então, da técnica de imageamento de trânsito de velocidade radial. Então, primeiro, imagem direta. Imagem direta é muito bom para você poder detectar um planeta que está orbitando bem longe da estrela. Porque vocês concordam comigo que o brilho daquele planeta, ele vai ser muito menor do que o brilho da estrela? Então, como você vai ter essa diferença de brilho muito grande, você vai precisar tapar aquela estrela para você conseguir enxergar o seu planeta, e você vai precisar que esse planeta esteja muito longe da sua estrela para você poder enxergar ele bem. Então, um exemplo de detecção, por exemplo, que a gente tem com imagem direta é para PDS 70, que é uma estrela que foi descoberta, inclusive, pelo Survey Pico dos Dias, né, que é o observatório que a gente tem cá em Minas Gerais. Então, a gente tem aqui essa estrela, que é uma estrela que tem esse disco ainda protoplanetário, onde estão se formando planetas, e a gente conseguiu, os autores conseguiram fazer a detecção desses planetas muito claramente, que a gente está enxergando aqui, utilizando vários instrumentos diferentes, ok? Então, a gente consegue detectar, por exemplo, aqui em H-alfa, uma imagem desses planetinhas, e até mesmo com o ALMA aqui, que você consegue ver o planetinha lá dentro daquele disco, na cavidade aqui dentro desse disco. Então, a gente consegue ver bem bonitinho o planeta ali. Esse planeta aqui, por exemplo, ele é um planeta que está orbitando com um período de 227 anos. Esse planeta aqui está bem distante, esse daqui com 119 anos, e esses dois planetinhas aqui, então, têm períodos bem, bem longos. Vocês vão ver que com as outras técnicas, quando a gente for comparar, a gente não consegue detectar com as outras técnicas planetas que estão orbitando com períodos tão longos, porque você precisaria ter uma base de tempo de observação dessa ordem para você poder conseguir detectar eles com as outras técnicas que eu vou mencionar, ok? Então, para a gente poder fazer essa detecção direta, é bem difícil, você tem que achar planetas que estão bem distantes da estrela para você poder conseguir fazer isso. E no início da apresentação, eu tinha comentado com vocês de um sistemazinho que tinha 4 planetas detectados, com as órbitas que variam de 40 até 400 anos. E aqui eu vou mostrar para vocês uma sequência de imagens que vai fazer um gifzinho para vocês poderem enxergar a órbita desses 4 planetinhas desde 2009 até 2016, tá? Então vocês conseguem, se vocês forem acompanhando aqui, né, o vídeo ele vai e volta, vocês conseguem acompanhar um pedacinho da órbita, né? Então esses que estão mais próximos, é óbvio, você vai ver eles varrendo um pedaço aqui um pouco maior, né? Vai ficar mais fácil de observar o movimento deles, mas esse daqui também, se eu passar bem devagarzinho aqui de novo, você vai ver que ele está mexendo um pouquinho aqui também. Então, no caso desse sistema aqui, os planetas eles foram descobertos de fora para dentro, porque era mais fácil descobrir o planeta que estava longe aqui com essa técnica de imagem direta, né? E a gente sempre dá o nome para o planeta assim, vai ser sempre o nome da estrela, mais uma letrinha que vai falar quantos planetas já tinham sido descobertos lá. Então, o primeiro planeta que é descoberto aqui nesse sistema, ele vai ser HD 8799, letra B minúsculo. Então, aqui vai ser o planeta B, depois você vai ter o planeta C, depois o planeta D, depois o planeta E, e por aí em diante. Então, a gente vai sempre seguir esse tipo de nomenclatura com relação à detecção dos planetas, tá? Então tá, isso para a imagem direta. Agora, bom, aqui a gente não tirou muita informação sobre o planeta, vocês concordam? A gente vai usar uma outra técnica agora, que chama método de trânsito, tá? Que é uma técnica que é excelente para detectar esses planetas que vão transitar, que eles vão passar na frente da estrela. Ou seja, você vai precisar que exista uma geometria nesse sistema bem específica, que esse planeta não pode estar orbitando aqui. Ele tem que estar orbitando e transitando na frente da sua estrela em relação a nós, observadores.
Então, se a gente tiver essa órbita do planeta adequada para a gente poder detectar esse trânsito, a gente vai conseguir, olhando para o brilho da estrela, inferir algumas coisas, como, por exemplo, o período com que esse planeta está orbitando e o raio do planeta. Então, vamos tentar entender essa técnica um pouco melhor para a gente entender como é que isso acontece. Então, imagina que a gente tem um sistema aqui, então, a gente tem a nossa estrelinha no meio, nosso planetinha, e a gente achou um sistema que tem a geometria perfeita e ele está transitando na frente da nossa estrela. Quando a gente olha para o brilho da estrela, a gente vê que à medida que o planeta passa na frente dela, ele vai ocultar parte da superfície da estrela e dessa forma gerar uma redução desse brilho. E à medida que ele sai da frente da superfície, esse brilho vai se retornar para o valor normal, certo? Então, acho que fica bem evidente que como a técnica de trânsito funciona, né? Agora, o que acontece se a gente tiver planetas que têm tamanhos diferentes? Bom, planetas com tamanhos diferentes vão ocultar porções diferentes da superfície. Então, dependendo do raio do planeta, ele vai gerar uma profundidade, esse vale que ele vai gerar vai ser maior. Então, você vai conseguir, a partir dessa profundidade ali, dessa diminuição do brilho, você consegue inferir o raio do planeta, pegando então a fração da superfície da estrela que foi ocultada. Então, a ideia do método de trânsito é essa, e para você poder achar o período orbital, você só precisa achar mínimos consecutivos, né? Você pega a primeira ocultação, a segunda ocultação e o tempo que transcorreu entre eles dá o período com que aquele planeta demorou para poder orbitar ali, né? Então, a técnica de trânsito é uma técnica poderosíssima e ela é particularmente boa quando você tem vários trânsitos, né? Quanto mais trânsitos você tiver, mais fácil vai ser de ver. Só que, olha só, você tem que fazer um tanto de medida. Então, você quer que esse planeta esteja orbitando bem rápido para você poder conseguir pegar esse trânsito várias vezes ali. Então, ele tem que estar próximo da estrela, né? Se você pegar o outro exemplo que eu tinha dado, que o planeta estava orbitando com 200 anos, você imagina você ficar 200 anos lá medindo o brilho da estrela nessa cadência aqui, para você ficar esperando o trânsito acontecer, né? Então, essa técnica aqui claramente é melhor para planetas que estão orbitando próximos das estrelas, né? E aqui a gente tem um exemplo de WASP-96b, que a gente consegue ver o brilho relativo aqui, como que variou à medida que o planeta, que isso aqui é um sketch, né, de quando o planeta estava entrando aqui na frente, estava no meio e aqui saindo, e como que o planeta foi detectado com base naquilo ali. E aqui um outro exemplo de uma curva de luz também, em que em que foi encontrado um planeta do tipo Netuno, em torno de K233, e esse planeta, ele tinha, então, um pouco menos do que a massa de Júpiter ali, o raio de 1,5 raio de Netuno, e a gente consegue ver esses mínimos periódicos aqui, essa seta vermelha está representando, então, o momento do trânsito desse planeta, e isso deu, então, o período de 5,42 dias, né? Então, a órbita, a cada 5,42 dias, esse planeta orbitava em torno da estrela dele. E aqui dobrado, se a gente pega essa curva de luz e dobra ela em fase, né, repete ela uma em cima da outra, aquele trânsito, a gente consegue ver, a partir dessa diminuição aqui do brilho, detectar, então, esse raio. Então, esse planeta aqui em particular, ele está orbitando, ele está numa distância bem curta, né? Ele está a 0,041 unidades astronômicas da estrela, e aí começa a trazer aquela formação, aquela pergunta, né, sobre como que esse planeta chegou ali. Ele formou naquele lugar ali? Ele está, então, indo na contramão do que a gente observa no nosso sistema solar? Como é que a gente explica esse tipo de planeta ali, tão próximo da estrela, né? Um outro exemplo do método de trânsito, só para vocês não ficarem achando que a gente só consegue achar um planeta de cada vez, né? Um planeta em cada sistema. Esse sistema aqui, só para ter noção, as órbitas aqui do nosso sistema solar chegando até Marte, né? A gente consegue ver que a região de habitabilidade aqui no nosso sistema solar, Vênus, Terra, Marte aqui, e aqui no caso, quando a gente coloca esse sistema Kepler-62, a gente tem múltiplos planetas, 3 planetas aqui na parte interna, a zona habitável, né? Então aqui ainda não entra na zona habitável, e 2 planetinhas que caem aqui na zona habitável. E aí a gente consegue ver um análogo de um sistema que teria planetas ali, então, nessa zona em que você poderia ter água líquida, né? E aqui a gente está vendo a curva de luz dobrada em fase, onde a gente consegue obter tanto o raio desse planeta quanto o período orbital dele a partir dessa repetição desses mínimos, né? Então a gente vê períodos curtos, né? 5,7 dias, e os raios aqui a gente consegue ver como variam.
né? A gente chegando até uma coisa ali de 267 dias, mesmo assim, completamente diferente dos 200 anos que a gente viu para a técnica lá de imaginamento direto, né? Então, a última técnica que eu gostaria de comentar com vocês é a técnica de velocidades radiais. Essa técnica, que é a minha favorita, é uma técnica que deu o prêmio Nobel recentemente, em 2019, para o Michel Mayor e para o Didier Queloz. Eles fizeram simplesmente a primeira descoberta de um exoplaneta em torno de uma estrela do tipo solar. Então, era uma coisa muito legal, né? Porque a gente olhava para o nosso sistema solar e falava assim, pô, a gente quer planetas em torno de uma estrela tipo Sol, porque aí é a chance de você ter vida, né? Só que quando eles descobriram um planeta lá, eles viram que esse planeta era um planeta do tipo Júpiter quente, que é um planeta gasoso que está lá coladinho na estrela, né? Que é completamente na contramão do que a gente esperava se a gente fosse assumir que todas as estrelas tipo Sol fossem ter a mesma configuração do sistema planetário, né? Então, vamos entender um pouquinho melhor essa técnica, né? A gente sabe que, então, se a gente tiver, por exemplo, dois corpos de massas iguais, esses corpos, eles vão estar orbitando em torno do centro de massa deles, né? E que a gente sabe que eles têm a força de atração gravitacional, eles estão orbitando ali em torno do centro de massa, e que à medida que a gente diminuir a massa de um desses corpos, a gente vai ver o corpo mais massivo, o centro de massa vai se aproximar dele, né? Então, o que a gente tem o efeito? À medida que você diminui a massa de um desses corpos, o centro de massa se aproxima do corpo mais massivo e a velocidade também com que você vê dessa variação dessa velocidade. Imagina que você está observando esse corpo de frente, né? Você está vendo a estrela indo e vindo por conta desse chacoalhar gerado pelo outro corpo, né? Você vai ver essa velocidade diminuir, a amplitude, à medida que você diminui a massa do outro corpo, né? Ele está chacoalhando menos ali. Então, esse efeito mostra pra gente que é mais fácil de você detectar a presença de uma companheira ou de um planeta ali, por exemplo, se você tiver um objeto mais massivo. Quanto mais massivo, mais fácil vai ser você detectar isso, porque você vai ter uma amplitude de variação da velocidade da estrela que depende da massa dessa companheira, né? Que pode ser um planeta, pode ser outra estrela, né? Então, é mais fácil detectar com a técnica de velocidades radiais, planetas mais massivos. Se a gente for comparar, por exemplo, com a técnica de trânsito, quanto maior for o planeta, mais fácil você enxergar o trânsito também. Mas, a princípio, aqui nessa técnica, se você pegar um planeta muito pequenininho, por exemplo, um planeta do tipo Terra, que às vezes está muito distante da estrela ou algo do tipo, você vai ver que você vai ter cada vez mais dificuldade também de conseguir detectar, né? Porque você vai ter um efeito na velocidade da estrela que vai ser pequena, a amplitude de variação vai ser pequena, né? Até depender da massa dessa companheira. Então, o que na prática a gente mede? Bom, imagina que cada linha aqui, ó, é o espectro da estrela. Então, eu peguei uma estrela de verdade, só que esse exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo de uma estrela binária, tá? Só para a gente poder aumentar, tornar o efeito mais drástico aqui. Mas se fosse um planeta, a ideia é a mesma, só que isso aqui vai ser um efeito bem menor na variabilidade. Então, aqui a gente tem no eixo X comprimento de onda, e aqui a gente tem a variação da intensidade para uma dada linha que eu escolhi de absorção para essa estrela. E aí a gente vê, em uma dada época, a gente tem esse primeiro perfil, e aí eu peguei observações consecutivas e fui dando só um shift pequeno vertical aqui, só para a gente poder ver o efeito dessa linha de absorção. E quando a gente olha em um dado momento, a gente vê que, para o momento seguinte, essa absorção ela é sempre desviada. E ela está sendo desviada indo e vindo ali. E se a gente pegar e olhar para essa modulação aqui nessa linha de absorção, a gente consegue achar como que variou essa velocidade da estrela, porque a gente sabe pelo efeito Doppler que essa variação no comprimento de onda em relação ao comprimento de onda central de laboratório, né, que a gente vai e mede aqui em laboratório, está associada com a velocidade da fonte emissora, né? Então, a estrela tem uma velocidade, ela tá, por conta do movimento que o planeta está fazendo com que ela chacoalhe, ela está tendo uma velocidade que vem na sua direção, depois está contra você. Então, ora ela está indo na sua direção, ora ela está indo contra você. Então, se a estrela está indo na sua direção, isso é uma velocidade negativa, isso vai fazer com que o comprimento de onda diminua, ela vai chegar para cá, é como se você estivesse vindo para cá. Ó. E depois, quando a velocidade estiver indo para longe da gente, né, para longe do observador, você vai ter positivo, você vai ter o comprimento de onda aumentando e por aí em diante. Então, você consegue pegar e mapear essa variação da velocidade
E a partir da variação da velocidade, a gente consegue, então, associando com a massa, que a gente viu que está relacionada com a massa do planeta que está presente ali, você consegue, com essa amplitude de variação da velocidade, achar a massa do planetinha. Bom, o problema disso tudo é que a velocidade que a gente vai e mede, pegando o nosso espectro lá, a gente vai lá e mede esse shift, ela é uma velocidade que ela não vai ter só o sinal devido à presença do planeta. Ela vai ter também um efeito de velocidade radial, que é uma velocidade que ela é causada pela distorção do perfil de linha, não é que ela é uma velocidade real. E o que que causa isso? Bom, o que causa isso é a presença de mancha na superfície da estrela. Então, imagina que você tem, a gente viu lá que o Sol tem mancha na superfície, que essa mancha ela varia com latitude, que tem todo um ciclo de evolução, essa mancha está variando ao longo dos anos. E acontece que, se você observar numa janela de tempo curta, você vai olhar só uma mancha que apareceu, você vai ver que essa mancha que está aqui, ela vai modular o perfil e ela vai ser modulada com o período de rotação da estrela. Só que essa mancha ela vai aparecer, vai decair, vai surgir outra, o contraste do brilho vai mudar, mas o efeito da mancha vai ser parecido para um dado instante de tempo. Deixa eu tentar dar um pause nesse vídeo aqui em um momento específico. Aqui, por exemplo. Quando essa mancha estiver aqui, por exemplo, ela está afetando um canal de velocidade, né? Porque agora a mancha tá vindo na nossa direção. Então ela está desviada aqui para o canal de velocidade negativo. E nesse instante aqui, se você fosse observar esse espectro e medir a velocidade radial a partir dessa linha de absorção, por exemplo, você ia tender a me falar que a linha de absorção parece estar mais deslocada aqui para a direita. Enquanto, se eu pego essa mancha e olho num outro instante aqui, por exemplo, você ia tender a falar que essa linha de absorção está desviada para a esquerda. Então, esse efeito da presença de mancha na superfície gera uma modulação na velocidade, que na verdade não é uma velocidade real que a estrela está se aproximando. É só um efeito de velocidade causado pela presença dessa distorção do perfil que é gerado por essas manchas que têm natureza magnética. Então, quando você mede a velocidade radial, você vai ter uma contribuição do sinal planetário e da atividade magnética. O sinal planetário vai ser sempre periódico e coerente, porque o planeta ele está lá e ele vai continuar lá. Você vai enxergar o efeito dele sempre a mesma coisa. Enquanto o efeito da atividade magnética, ele é quase periódico, no sentido que ele vai ser modulado com o período de rotação da estrela, mas as manchas elas estão indo e vindo. Elas têm um tempo de vida, uma escala de tempo ali de vida, e elas vão variar com o ciclo magnético e por aí em diante. Então, ele é quase periódico, ele não é coerente. Então, a gente precisa compreender tanto a atividade magnética quanto o sinal planetário para conseguir detectar planetas pelo método de velocidade radial. Bom, eu não vou entrar em muito mais detalhes, mas eu espero que essa parte tenha dado para entender assim o nível de complexidade de conseguir detectar um planeta com velocidade radial. E parte disso vem do fato que muitas vezes o sinal da atividade magnética ele é maior do que o sinal planetário. Então, como isso acontece com boa frequência, você tem que entender muito bem a modulação devido à atividade magnética para você poder inferir o sinal planetário daquele dado que, na verdade, que você tem que é a soma disso tudo. Então, eu tenho feito isso nos últimos anos e eu vou descrever para vocês brevemente aqui, uma detecção que eu fiz de um planeta no ano passado. Então, recentemente a gente publicou um artigo sobre essa estrela Gêmea Auriga, né? Que foi uma detecção muito importante, porque para você poder detectar planeta em estrela que é muito jovem, é algo muito difícil. Parte por conta dessa atividade magnética, parte porque você ainda tem aquele disco ali que também faz com que todo o processo tenha várias coisas variáveis ali, como essa matéria do disco também está sendo ativamente acretada na estrela, isso faz com que vire uma bagunça para você poder conseguir detectar o planeta ali. E na época que a gente fez essa descoberta aqui, a gente tinha apenas 2 planetas que eram conhecidos, 2 sistemas planetários que eram conhecidos nessa fase evolutiva. Ou seja, essa estrelinha aqui é muito jovem. Para poder dar uma ideia para vocês, ela é uma estrela que tem 2 milhões de anos. E ela tem mais ou menos a massa do Sol, então ela também é interessante porque é como se a gente estivesse voltando na história do nosso Sol, para a gente tentar entender o que será que aconteceu naquele estágio inicial de vida do Sol, né? Então, nessa estrela aqui, a gente vê então que ela tem um disco também ali, onde que é um berçário natural para a formação de planeta, né? Então a gente acredita que planetas devam estar se formando ali. Ela tem essa estrutura com vários anéis presentes ali, que também
podem sugerir a presença de um planeta. E, outro comentário, né, ela está numa nuvem molecular onde você tem várias estrelas se formando também, né? Então, muito nova, 2 milhões de anos. Então, tá. A gente pegou essa estrela, então, e a gente fez a observação de vários espectros, porque eu queria, na verdade, eu não queria detectar com a... Boni? Oi. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida. Esses 2 milhões de anos é após a fase de Tauri ou antes? Ou, quer dizer, desde que começou a colapsar? Desde que começou a colapsar, a idade mesmo dela. Uhum. Então, a fase de Tauri foi 1 milhão de anos. A fase é porque, na verdade, essa estrela é uma estrela T-Tauri. A fase T-Tauri, ela vai até ali 10, 15 milhões de anos. Você tem uma fase que a gente fala que a gente chama de T-Tauri clássica, que a estrela ainda tem aquele disco que ainda está boa parte dessa matéria desse disco ainda está sendo ativamente acretada na estrela a partir do campo magnético. Existe todo um modelo para poder explicar isso, tá? De acreção magnetosférica. Então, a matéria desse disco, partículas carregadas, né, tem velocidade, elas vão ser direcionadas a partir da linha de campo magnético, né? Tipo o movimento de uma partícula, de um elétron em um campo magnético, né? Um movimento helicoidal, uma coisa assim, só que o campo está distorcido. Então, ela vai ser acelerada em direção à estrela. E essas partículas, elas vão, então, ser aceleradas ali e levadas para a superfície, levando matéria, então, acretando matéria efetivamente para a estrela. Só que aí, depois de um tempo, você vai cessar esse processo de acreção, porque você vai começar a acabar com aquele material ali nessa parte interna que o campo magnético consegue chegar e interagir com o disco. E aí, esse disco ele vai começar a se dissipar. E aí, em torno de 10, 15 milhões de anos, normalmente você já não vê mais esse disco. Aí a gente fala que saiu da fase de T-Tauri. Tá bom, obrigado. Nada. Então, deixa eu ver onde eu estava. Então, a gente tem aqui a nossa estrelinha, que ela é uma estrela jovem, que está medindo esses anos iniciais, onde a gente ainda acredita que tem formação de planetas. Nessa fase aqui, se a gente fosse olhar para a distribuição estatística assim, de tempo de vida de discos, você ainda esperaria que esse disco durasse ali mais uns 8, 10 milhões de anos, mais ou menos. Então, ainda está num tempo de vida curto. Esse sistema aqui ainda está bem jovenzinho até para a formação de planetas, pensando assim. Então, o que a gente fez? A gente pegou e olhou para o espectro dessa estrela, porque o que eu queria fazer, na verdade, era usar uma técnica que permite que a gente meça o campo magnético da estrela e reconstrua a topologia dele. Você fala assim, é dipolo, octupolo, quadrupolo, como é que está distribuída a energia? Então, a gente queria fazer uma coisa desse tipo. Acontece que para poder fazer isso, eu não entrei em detalhes nessa técnica com vocês, mas para poder fazer isso, a gente tem que observar a estrela em várias fases de rotação. Você tem que ter uma série temporal bem densa. Então, como a gente observou muito a estrela, a gente falou, por que não? Vamos procurar um planeta aqui, né? Porque você tem espectro de alta resolução, 70 mil, e você tem isso, sei lá, 200, 100, 50 espectros desses distribuídos ao longo de 2 semanas, alguma coisa assim, então você consegue pegar e começar a procurar a variação de velocidade radial. Então, foi o que a gente fez, a gente misturou essas medidas e depois que a gente modelou também a variabilidade devido à atividade magnética, a gente removeu ela e o que sobrou foi o sinal planetário, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, aqui a gente está olhando como que a velocidade radial da estrela medida variou em função da fase orbital do planeta que a gente encontrou. Então, você consegue ver que você teve essa variaçãozinha aqui, e a partir da amplitude dessa variabilidade, a gente conseguiu inferir um planeta com 1,1 massas de Júpiter. E disso aqui a gente tirou também que ele tem um período de 8,5 dias, que é a mesma coisa que uma distância bem curta também, 0,08 unidades astronômicas da estrela, então bem próximo da estrela. E aí, bom, o que esse resultado contribuiu para a literatura? Bom, esse planeta, se a gente for fazer uma comparação com o Sol, ele tem a massa de Júpiter, só que ele está 60 vezes mais próximo de Gêmea Auriga do que o Júpiter está do Sol. Então, diferente do nosso sistema solar, a gente tem um planeta Júpiter quente. E eu vou entrar nisso daqui a pouquinho, mas o que é interessante aqui é que a gente tem esse planeta Júpiter quente numa estrela que tem apenas 2 milhões de anos. Então, vamos guardar essa informação.
Como é que a gente tenta entender isso, então? Como é que a gente vai explicar essa existência desses planetas tipo Júpiter quente? Então, para a gente poder falar como explicar a anomalia, vamos tentar entender o que que era o feijão com arroz que o pessoal acreditava que tinha, né? Então, a gente sabe que a estrela está aqui, essa região aqui é mais quente, vai esfriando, e aí chega numa determinada região em que a gente consegue sustentar o gelo, a água no estado sólido, né? Então, a gente vai ter gelo aqui. Então, nessa região que a gente tem gelo, a gente consegue ter mais acúmulo de matéria e você consegue formar planetas mais massivos, que são os gigantes gasosos. Enquanto nessa parte mais interna aqui, você vai conseguir formar planetas menos massivos e a gente formava os planetas rochosos. Então, isso era uma ideia que a gente tinha, que planetas rochosos formavam perto das estrelas e os planetas mais massivos, os gigantes gasosos, eles se formavam longe da estrela. Então, beleza, isso aqui era a ideia do nosso sistema solar e tal. Só que aí a gente vai ver um gigante gasoso que está aqui, colado aqui na estrela. Como que a gente explica isso então? Uma teoria que foi levantada para poder explicar isso é a teoria de migração planetária. Então, qual foi a ideia proposta? A ideia proposta foi o seguinte, que os planetas, eles vão se formar, os planetas massivos, eles vão se formar realmente depois da linha do gelo, só que a interação desse planeta com esse disco de gás e poeira vai fazer com que ele perca energia e aproxime sua órbita cada vez mais da estrela e migre para próximo da estrela. Então, existem modelos hoje em dia que tentam simular isso e eles conseguem reproduzir várias das imagens que o ALMA obteve com aquele projeto The Sharp, né? Aquelas estruturas de disco, várias delas conseguem ser obtidas. Mas uma coisa interessante que o nosso artigo contribuiu para isso é que, como existem muitos poucos planetas detectados nesse estágio inicial, e a gente sabe que o tempo de vida aqui do disco é um tempo de vida curto, né? Esse processo de migração, então, ele tem que acontecer numa escala de tempo de até 10 milhões de anos. Só que quando a gente olha para a estrela que a gente acabou de detectar esse planeta, a gente vê que com 2 milhões de anos, esse planeta já tem que ter aparecido aqui do lado da estrela. Então, se esse processo de migração planetária realmente existe, ele tem que ser eficiente o suficiente para poder acontecer numa escala de tempo bem curta da formação do planeta. Então, com esse tipo de detecção de planeta nessa escala de tempo inicial ali de formação do sistema planetário, a gente pretende tentar fornecer evidência observacional para poder guiar esses modelos teóricos, tá? A gente ainda não sabe se essa é a solução, mas o modelo de migração continua sendo um excelente candidato para poder explicar essa existência de Júpiteres quentes aqui nesses sistemas planetários. Mas então tá, a gente comentou de algumas técnicas, então, em particular da técnica de velocidade radial e trânsito, e a gente viu que a técnica de velocidade radial dava para a gente a massa do planeta e a técnica de trânsito dava para a gente o raio do planeta. Bom, vamos lembrar lá, velocidade radial, a gente só precisa ter o efeito Doppler, né? Então você tem que a estrela precisa ter uma velocidade em relação a você. Então ela não pode estar o planeta não pode estar num plano que está orbitando aqui a 90 graus em relação a você, senão você não vai ter velocidade relativa, né? Mas tirando isso, qualquer órbita você conseguiria ter um pouco desse chacoalhar da estrela ali para você poder detectar o planeta. Agora, a técnica de trânsito, não. A técnica de trânsito, você precisa que essa órbita esteja num ângulo específico que você consegue ver esse planeta passar na frente da estrela. Só que acontece que, se o planeta pode ser detectado pela técnica de trânsito, ele pode ser detectado pela técnica de velocidade radial. Então, se for possível detectar o planeta com as duas técnicas, a gente vai poder obter a densidade do planeta. Por quê? Porque você tem massa, você tem raio, você tem volume, né? Então, você consegue achar a densidade. E isso permite que a gente tente inferir a composição dos planetas. Infelizmente, o planeta que eu detectei, a órbita dele é uma órbita que não gera trânsito. Então, não é um planeta adequado para poder investigar isso. Mas vamos tentar entender como é que essa técnica funciona para a gente poder saber como é que a gente estuda a densidade a composição dos exoplanetas assim. Então, vamos imaginar aqui que a gente vai criar algumas hipóteses. A primeira hipótese é que a gente tem um planeta que ele é feito de ferro puro. A segunda é que ele é feito 100% de silicato, de carbono, de água, de monóxido de carbono e de hidrogênio. Então, para todos esses compostos aqui, a gente já conhece aqui na Terra a densidade deles.
Mas se eu conheço a densidade deles, eu posso falar assim, beleza, então se eu sei a massa do planeta, qual que vai ser o tamanho se ele for de ferro puro? Aí você vai lá e fala, ele precisa ter um raio de tanto. E se ele for de silicato, tem um raio de tanto, e por aí vai. Então, para uma dada massa, por exemplo, uma massa da Terra ou 5 massas da Terra, a gente vai ter raios diferentes, dado que a gente conhece a densidade desses elementos. Então, o que que a gente faz? Um jeito de inferir indiretamente a composição dos exoplanetas é a gente pegar todos eles e botar nesse diagraminha aqui, que a gente tem o raio do planeta pela massa. Então, todos os planetinhas aqui distribuídos e os planetas do nosso sistema solar aqui com essas estrelinhas pretas, a gente consegue ver que essas curvas tracejadas aqui representam esses modelos teóricos, assumindo que o planeta é feito de ferro puro. Então a gente pega aquela densidade, fala para essa massa vai ter esse raio e por aí vai, e cria essas curvas teóricas. E quando a gente olha, a gente fala assim, pô, realmente Saturno e Júpiter caem aqui nessa curva superior de hidrogênio e hélio puro. A Terra cai aqui nessa curva de rocha pura, e por aí vai. Então, a partir disso, a gente consegue falar para um planeta aleatório aqui no meio do caminho, qual que vai ser a composição esperada dele. Então, isso é uma forma que a gente pode inferir a composição dos exoplanetas e, então, uma forma que a gente pode usar essas técnicas diferentes, as duas técnicas poderosíssimas que trazem informações complementares e que, juntas, combinadas, elas conseguem trazer informação sobre a composição do exoplaneta. Hoje em dia a gente tem também outras técnicas que você consegue diretamente medir a composição do exoplaneta aproveitando quando aquele planeta transita na frente, é como se você estivesse olhando para a assinatura digital que ele está deixando na luz, à medida que a luz atravessa aquela atmosfera do planeta, mas eu decidi não entrar nesse detalhe, porque eu já falei um bocado de coisa para vocês. Então, eu vou encerrar e estou aberta para perguntas, se vocês tiverem. Oi, tem duas perguntas já aqui no chat. Quer que eu leia para você? Ah, pode ser, porque eu acho que se eu... Tá bom. Será que... Para a técnica de imaginamento direto, é feito algum estudo conjunto sobre a variação do ciclo de manchas da estrela? Na animação parece haver certa variação do brilho da estrela. Seria esse ciclo também? Deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Você está falando dessa? Quem perguntou está falando dessa Não, animação? é bem mais para trás. Ah, estava falando então dessa daqui, talvez, do trânsito? Não. Foi às 2h38. Talvez do Sol aqui? Deve ser do Sol, isso. Né? Não, acho Então, que é Beta Pictures, né? Como é que é? E tem, você mostrou os 4 planetas. Acho que era Beta, não é Beta Pictures? calma. Você está falando desse... Peraí um segundo. Não fui eu, mas foi nessa. Não, passou. Essa aqui. Volta. Passou. Aquela Volta. que a imagem é meio azul. Aquela que você escondeu, o do centro, e via Isso, só... essa aí. Ah, não, Essa não é daqui. Beta. Ok, essa daí. Repete a pergunta de novo, que eu... Para a técnica de imaginamento direto, é feito algum estudo conjunto sobre a variação do ciclo de manchas da estrela? Na animação parece haver alguma variação do brilho da estrela. Seria esse ciclo também? Seria A desse ciclo? imagem, ela tá tapada. A gente tá vendo essa bola preta que tá aqui? Uhum. Ela tá na estrela. Então, o que você está vendo são só os planetinhas. A estrela, para você conseguir enxergar, a estrela ela é tão brilhante, mas tão brilhante, que se você não tapar a luz dela, você não vai conseguir enxergar os planetinhas. Então, a gente tapa a luz da estrela, por isso que coloca essa imagem fofinha aqui, só para representar que a estrela está centrada aqui. E aí, o que a gente está vendo aqui, sim, é o brilho, os planetinhas ali que a gente está enxergando, né? Que eles estão se movendo aqui. Isso daqui que você está vendo em torno é só do modelo de você tentar remover essa contribuição ali da estrela. Essa variabilidade que você está vendo aqui é espúria, de você tentar remover essa variabilidade da estrela. Os planetinhas aqui que são a parte importante para a detecção. A mancha aqui, então, ela nem entra, porque você não está nem olhando para o... Você nem está conseguindo olhar para isso. Deu para entender? É que o Wellington tá sem microfone, aí ele manda pelo chat, tá? Ah, tá. Beleza.
E tem mais uma pergunta dele. Nesse momento de migração, o que impede o planeta de continuar migrando e colapsar na estrela? Aí é 30 minutos depois, lá na frente. Eu sei qual que é, peraí, vamos chegar. Aqui. Isso. Então, o planeta é a interação dele com essa poeira do disco que vai fazer com que ele perca energia e se aproxime da estrela, vamos falar assim, através do planeta com esse gás e poeira. Você precisa ter esse gás, essa poeira, né? Só que acontece que a estrela, ela tem duas coisas aqui, tá? Primeiro que esse disco, ele tá se dissipando à medida que isso está acontecendo. Então, esse disco simplesmente pode se dissipar e esse planeta vai parar. Acontece que, independente desse disco se dissipar ou não, tem uma cavidade aqui dentro desse disco que é gerada pelo campo magnético da estrela. Aí entra um pouco naquela parte que eu tinha falado daquele processo de pressão magnetosférica, né? A estrela, ela tem um campo magnético intenso que faz com que esse campo magnético gere uma pressão que vai contrabalancear a pressão interna do gás ali nessa parte interna. E nesse ponto em que ele tiver um campo magnético intenso o suficiente para poder contrabalancear, você vai interromper esse disco de gás e poeira. Então, nessa parte interna aqui, você vai ter uma cavidade, ela não vai ter gás e poeira. E a matéria que nesse ponto, ela só vai ir para a estrela da linha de campo magnético. Então, essas partículas carregadas, o único jeito que elas vão chegar na estrela é fazendo esse movimento helicoidal e indo em direção à superfície. Mas essa cavidade interna aqui, se o planeta, por um acaso, conseguir chegar no momento em que ele entrar dentro dessa cavidade, ele não vai ter mais essa interação com o poeira para ele poder perder energia também. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Pode falar, Nicolas. Fica à vontade. Oi. Conseguem me ouvir bem? Sim, tranquilo. Beleza. Bom, primeiro, obrigado, professora, pela apresentação. Foi bem didático, na verdade. Muito bom.